Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Hoje o Vejam Só vai se debruçar sobre um episódio curioso, uma fala do Senhor Jesus que aparentemente nega coisas que a Bíblia afirma serem verdadeiras. No capítulo 3 do Evangelho de João, com certeza você vai analisar isso melhor na matéria de abertura, o Senhor Jesus, lá pelas tantas, afirma que ninguém subiu ao céu, exceto aquele que de lá desceu. Ele, o próprio Senhor Jesus, veio do céu. Ninguém tinha ido para lá. Ninguém pode falar do céu. Afinal de contas, ninguém foi lá, até lá, segundo Jesus. Mas, segundo a Bíblia, Enoque e Elias, ainda na antiga aliança, foram levados para o céu. Enoque foi tomado porque caminhou com Deus, segundo o texto de Gênesis, e Elias foi levado numa carruagem de fogo, diante de testemunha. Eliseu assistiu ao arrebatamento de Elias. Como entender a fala do Senhor Jesus, dizendo que ninguém subiu ao céu, se pelo menos 2 homens de Deus foram levados para lá? Alguma coisa não está combinando nessa história. E nós queremos saber o que é e como entender a fala do Senhor Jesus. E também, o que significariam o arrebatamento de Enoque e de Elias? O que esses arrebatamentos implicam para nós? Qual o sentido deles estarem relatados nas Escrituras? Será que eles foram para o mesmo céu de onde veio o Senhor Jesus? Ou há outros lugares conhecidos como céu? Onde estão Enoque e Elias hoje? Você sabe? Está no ar, ou Vejam Só. Olá, com alegria que começamos essa edição do programa Vejam Só, um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade. Hoje temos um presente duplo, né? Um de cada um dos convidados que aqui estão para discutir esse tema e a gente vai apresentá-los agora. O primeiro deles é o pastor Jonatas Rodrigues, da Igreja Maravilhas de Jesus. Paz e graça, pastor, tudo bem com o senhor? Paz e graça, reverendo Heber, é uma alegria estar aqui mais uma vez para compartilhar a palavra de Deus. Eu tenho certeza que nesta noite o público vai ser instruído na palavra e que a palavra de Deus venha a ser glorificada em nosso meio. Pastor Jonatas, onde fica a Igreja Maravilhas de Jesus? Fica ali na Rua do Carmo, número 71, ao lado do Poupa Templo, ali bem no coração de São Paulo, perto do metrô Sé. Vocês têm um horário de reuniões diferenciado, né, por causa da localidade, não é domingo à noite? Não é domingo à noite. No domingo é às 16 horas, a partir das 16 horas, e às quartas-feiras também eu estou lá, no horário do meio-dia, que é o culto do almoço, que muitas pessoas trabalham ali no centro de São Paulo, participam desse culto. E todos os dias a igreja está aberta ali para receber as pessoas, aconselhar, orar pelas pessoas também. Bem ao lado do Poupa Templo. Bem ao lado do Poupa Templo, colado no Poupa Templo. Né? Muito obrigado, pastor. E volta ao programa o ancião Edson, da Igreja Elim, lá de Hortolândia. Ele que viaja toda vez que tem que estar aqui no programa, ele vem de Hortolândia para São Paulo. Seja bem-vindo, ancião Edson. Paz e graça. Paz e graça, reverendo Heber. Prazer em estar novamente com o pastor Jonatas. Deus abençoe a todos. E será um prazer estarmos debatendo esse assunto. Creio que as palavras do Senhor Jesus têm um sentido bastante profundo quando comparado com aquilo que nós vemos nas Escrituras hebraicas. Então vai ser uma honra realmente defender esse tema aí. Onde fica a Igreja Elim e por que ela tem esse nome? A palavra Elim significa lugar de refrigério. Está lá em Êxodo 15, 27. É o primeiro lugar onde o povo de Israel chega, né? Diz a Bíblia que havia ali 70 palmeiras, né? E 12 poços. E ali eles se deliciaram, era um oásis. Então esse oásis, chamado Elim, ele acudiu o povo de Deus logo na sua saída do Egito, depois que eles passam pelo deserto. É por isso que a igreja tem esse nome. Nós entendemos que a igreja Elim, ela é um lugar de refrigério. Muitas vezes a pessoa está cansada e nós recebemos essa pessoa em uma situação para ajudar a tratar das feridas e cuidar, uma visão bem interessante baseada na Bíblia. Muito bem. Estamos ali em Hortolândia, né? Temos igreja ali em todo o Brasil, mas eu estou em Hortolândia,
Rua Palmira Francisca Fontoura, número 40, nas terras de Santo Antônio. E eu aproveito para trazer um abraço do pastor Silvio, nosso presidente, pastor Silvio Micheletti. Muito obrigado, principalmente pela viagem que fez para participar do programa. A gente vai ver a matéria que apresenta o desafio de hoje. Vejam só. Pessoas que subiram ao céu. Porém, a afirmação é que ninguém subiu, senão aquele que desceu do céu. Como explicar essa situação? Subiram ou não subiram? Estão, de repente, em algum outro lugar que não o céu? Bom, hoje nosso debate responde à seguinte pergunta: por que Elias e Enoque subiram ao céu, se está escrito que ninguém subiu, senão aquele que desceu do céu? Precisamos entender muita coisa para termos uma base sólida e aí tentarmos esclarecer e responder essa pergunta. De acordo com a Bíblia, Enoque e Elias são as duas únicas pessoas que Deus levou ao céu sem morrerem. Gênesis 5:24 diz: andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Já no segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículo 11 nos diz: indo eles, andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu em um redemoinho. Enoque é descrito como um homem que andou com Deus por 300 anos. Elias foi talvez o mais poderoso dos profetas de Deus no Antigo Testamento. Fazer essa identificação é importante para entendermos a proximidade e intimidade desses homens com Deus. Logo surge a seguinte pergunta: por que Deus levou Enoque e Elias? A Bíblia não dá a resposta de maneira clara, e talvez essa informação nem esteja na Sagrada Escritura. É claro que existem algumas especulações. Por exemplo, alguns dizem que eles foram levados em preparação para um papel no fim dos tempos, possivelmente como as duas testemunhas em Apocalipse. Isso é possível, mas não é explicitamente ensinado na Bíblia. Pode ser que Deus desejou que Enoque e Elias não passassem pela morte, devido à sua grande fidelidade em servir e obedecer. Agora vamos para a próxima parte da nossa pergunta de hoje. Mas Jesus não afirmou que ninguém subiu ao céu? Sim, ele afirmou. Vamos ao Evangelho segundo João, capítulo 3, versículo 13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Alguns estudiosos dizem que essa afirmação feita pelo Messias, se analisada dentro do contexto da conversa que ele estava tendo com Nicodemos, faz uma referência ao plano de redenção elaborado por Deus. Ou seja, Jesus afirma que estava ao lado do Pai quando a decisão foi tomada. Essa fala não teria relação com alguém ter subido ao céu ou não, mas ao estar presente no momento do planejamento, na eternidade do plano de redenção, completando assim a ideia defendida na conversa do nascer de novo. Porém, também podemos dizer que explicitamente é outra coisa que foi dita por Jesus. Numa análise clara e simples do texto, ninguém subiu, só aquele que de lá desceu. Eu que não vou perder a explicação, quero saber direitinho o que os nossos convidados irão argumentar. Fique ligado, o Vejam Só está apenas começando. Pois muito bem, hoje nós vamos mais uma vez nos debruçar sobre as Escrituras Sagradas. Eu quero sempre lembrar aos irmãos e às irmãs, aos telespectadores em geral, que o Vejam Só crê na inerrância das Escrituras e tem tentado ser uma ferramenta de elucidação da mensagem bíblica e de aumento de interesse da mensagem sagrada para o povo brasileiro. É para isso que a gente está aqui, tá bom? E por isso trouxemos, e a gente sempre traz, pastores comprometidos, não apenas com a teologia, mas principalmente com o povo de Deus na igreja local.
Conosco hoje o pastor Jonatas Rodrigues, que é o líder da Igreja Maravilhas de Jesus. Aqui a sua igreja é a sede, né? A nossa igreja é a sede e nós temos diversas filiais espalhadas por todo o Brasil, também na África, no Haiti, e estamos aí caminhando também para uma igreja lá em Angola. Maravilha. Deus tem aberto as portas, né? Eu quero também mandar saudação para todos os pastores que estão assistindo o programa. Eu estive em Marília na semana passada, a igreja cresce muito lá também. Estava calor lá? Estava calor. Marília é gostoso. E eu quero saudar também a missionária Marta, que é a presidente viúva do pastor Leonel Silva. Eu estou lá como pastor geral e vice-presidente. Pastor, o senhor escreveu um livro sobre Enoque. Sim. Que, aliás, é um dos presentes da grade hoje, para onde eu mostro? Para 2? Para 1? Para 1 não, para 3. O Código Secreto de Enoque. A Revelação. Tchan, 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 tchan. O pastor Jonatas Dias Rodrigues está aqui. Esse é um dos livros que a gente vai sortear hoje. Então, por isso que o senhor está aqui. Como o senhor entende a fala do Senhor Jesus, se o objeto do seu livro, de um dos livros que o senhor escreveu, foi levado para o céu e Jesus diz que não? Então, essa que é a questão aqui crucial, que eu entendo que Jesus ele está se referindo justamente aqui ao contexto do discurso dele, o seu diálogo com Nicodemos. Então, a questão aqui, o ponto-chave da questão é no versículo 12, onde Jesus fala claramente: se vos falei, do capítulo 13 do livro de São João, versículo 12, Jesus fala assim: se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Então, ele prossegue: ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Alguns autores até entendem que essa fala é de João, que João que está relatando esse fato, porque João ele teve o conhecimento, a certeza de que Jesus subiu ao céu. Até por ocasião da sua ressurreição, Jesus fala para Maria: não me toque, porque eu vou subir ao Pai, e fala para os meus irmãos me aguardarem. E mais tarde, no mesmo dia, Jesus aparece no meio deles, numa casa, e lá ele se revela. E também nós cremos que, com base aqui em Efésios, capítulo 4, nós vemos Efésios capítulo 4, diz claramente no versículo 10, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Então, quando Jesus fala ninguém subiu ao céu, ele está falando, o céu é um termo muito amplo. O céu não é, na nossa visão, o mundo pequenino como o mundo. O céu é amplo, nós não temos a noção do tamanho do céu. E Jesus fala em João 14 também: na casa de meu Pai há muitas moradas. Então, Jesus está falando justamente que ele subiu ao mais alto dos céus. Então, Jesus ele está à direita de Deus. Então, nós não temos assim base com fundamento nesse texto, até porque eu entendo que nós não podemos usar um texto bíblico para contradizer outro texto bíblico, e eu entendo que também a palavra de Deus, ela interpreta a si própria. Então, se nós usarmos como base esse texto para dizer que Elias não subiu ao céu, nós estamos usando o texto para contradizer a própria Bíblia. E lá no céu, quando fala do céu, por mais que nós tenhamos entendimento, olha, mas lá o céu tem várias vertentes do céu, mas céu é céu. Então, eu não sei se eles estão no primeiro céu, abaixo do trono de Deus. O apóstolo Paulo falou que ele foi levado ao terceiro céu. Ele fala, não sabe se foi em corpo ou em espírito. Então, é um termo muito, muito amplo, que para nós, o nosso entendimento humano, fica difícil nós aprofundarmos sem ter a base bíblica. Então, eu me limito à palavra. Quando Elias é levado ao céu, é claro. Quando Enoque, a Bíblia fala que Deus, lá no capítulo 5 de Gênesis, Deus para si o tomou. Onde está Deus? Deus está no céu. Então, Deus o tomou para si. Então, é por isso que eu entendo que, de fato, esse texto não contradiz o fato de Elias e Enoque terem sido arrebatados. Porque Jesus, ele fala, ele subiu ao mais alto céu. Ou seja, a palavra de Deus está explicando aqui no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 10, para onde Jesus foi. Mais alto céu. É a mesma coisa, eu estou aqui na TV Hit hoje, mas será que eu fui lá na diretoria? Não fui. Eu não tenho conhecimento do que se passa lá. A diretoria da TV Hit tem os seus segredos. Então, porque fui convidado a estar aqui hoje, não significa que eu tenha acesso a tudo. É a mesma coisa.
Então, Elias e Enoque, com certeza, acredito pelo texto bíblico, estão no céu, não significa que eles estão lá no trono de Deus, ao lado de Deus, como Cristo está à direita de Deus. Sim, senhor. Obrigado, pastor Jonatas, da Igreja Maravilhas de Jesus. Nós vamos agora ouvir o ancião Edson Reis, que é da Igreja Elim, lá de Hortolândia. Ancião Edson, e o senhor, como é que explica essa aparente contradição? Veja bem, reverendo Heber, Jesus ele é muito claro quando ele diz assim, ninguém subiu ao céu. Quando Jesus diz ninguém, é ninguém. Por mais que a gente queira tentar dar uma força para levar Elias e Enoque no céu, Jesus diz que eles não foram no céu. Ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. É muito complicado quando a gente pega uma passagem como essa e tenta simplesmente colocar ela dentro de um contexto, tentando, por exemplo, argumentar aqui que Jesus estava falando sobre a sua divindade, porque quando nós pegamos o versículo anterior, nós vemos que a questão é salvação. Jesus está falando com Nicodemos o seguinte, ô Nicodemos, olha, se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. O reino de Deus para Jesus é céu, é Mateus, é Lucas, todo mundo fala isso. O reino de Deus para Jesus é céu. Nicodemos, se você não nascer de novo, você não vai entrar no céu. Aí o Nicodemos fica com aquela situação e Jesus diz assim, olha, e outra coisa, se eu estou falando para você de coisas terrenas e você já não entende, imagina como é que vai ser de coisas espirituais ou celestiais. Ademais, aí nós temos aqui um conectivo de ligação dentro dessa visão. Ademais, olha Nicodemos, se você não está entendendo nada de coisas terrenas, eu quero que te dizer uma coisa, ninguém foi no céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Quer dizer, se alguém sabe alguma coisa do céu, esse alguém sou eu, porque eu vim de lá. E ninguém mais foi lá. Então é muito clara a palavra do Senhor Jesus. E como que nós devemos olhar Elias e Enoque? É muito simples. Por exemplo, onde voa o avião? No céu. Onde estão os pássaros? No céu. Quando nós pegamos o relato, eu acredito que a gente vai ter condições de dissecar um pouquinho mais isso, nós percebemos que existia inclusive um boato nos dias de Elias e uma expectativa de que Elias seria tomado por sobre a cabeça de Eliseu. Ninguém está afirmando ali, por exemplo, o céu, presença de Deus. Até porque nós não observamos em momento algum, no Antigo Testamento não existe essa visão que nós temos de céu. Aliás, nunca existiu. Falar isso para quando nós nos encontrarmos com Abraão, Isaac, Jacó e falar em céu, para eles do jeito que nós cremos, para eles isso vai ser algo completamente novo, embora eles estarão lá. Então não existia essa perspectiva no Antigo Testamento. Então o que a Bíblia realmente nos mostra é que Elias, ele foi arrebatado, aconteceu com Elias exatamente o que aconteceu com Filipe, que se encontrou em Azoto posteriormente. Um redemoinho o leva, e ele vai para o Reino do Sul. Por que ele vai para o Reino do Sul? É muito claro, porque nós vemos 8 anos depois do suposto arrebatamento de Elias ao céu, nós percebemos Elias enviando uma carta para o rei Jorão, que era o filho de Josafá, estava muito ruim no trono, e Elias manda. Então, quer dizer, não haveria condição alguma de Elias enviar uma carta se ele estivesse no céu, morada de Deus. Aí o pastor Jonatas comentou que nós temos aí a questão de outros céus, mas nós temos que entender que quando a Bíblia fala de céu, nós nos apresentamos aí em 3 céus, principalmente, que é o céu físico, onde voam as aves, o céu espaço sideral e o céu morada de Deus. Agora, alguns grupos sectários colocam que existe aí um céu intermediário onde as pessoas estão, no caso de Enoque, inclusive, e que tem outras pessoas lá que são gigantes e assim por diante. São questões sectárias, já não é o que a Bíblia diz. Ou está no céu morada de Deus, ou está no céu físico, ou está no espaço sideral. Fora isso, nós não temos outra concepção. E o Paulo é muito claro. O Paulo fala assim, eu fui no 3º céu. Paulo foi no céu morada de Deus. Ele fala assim, eu cheguei lá e não dá para descrever o que eu vi. Não tenho como falar isso em linguagem humana. O apóstolo João vai no céu morada de Deus também e volta e descreve tudo aquilo que ele viu em linguagem humana em Apocalipse capítulo 4. Então, essa é a visão que eu tenho aqui acerca do assunto e corroboro ela com 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52, onde Paulo diz ali que carne e sangue não pode herdar o reino dos céus. Então, vejo uma completa impossibilidade, não contradição. Eu acredito que é só uma questão de entendermos o relato do Antigo Testamento tal como foi escrito, do ponto de vista do observador. Quem escreveu e viu Elias subindo, viu Elias subindo para onde? Para o céu. Elias subiu, foi para o céu, sumiu. Mas você percebe, por exemplo, que às vezes o pessoal dá uma floreada no relato e diz que Elias foi levado por carros de fogo. Não, a Bíblia só diz que o carro de fogo separou os dois e ele é levado ao céu num redemoinho. Elias muda apenas de designação.
Quanto a Enoque, o que é que a Bíblia nos mostra? Claro que devo tomar muito cuidado, com todo o respeito, até porque o pastor fez um livro sobre Enoque. Mas quanto a Enoque, o que é que nós observamos? Enoque vive numa geração tão corrupta que Enoque, a história que eu consigo enxergar aqui, é que Enoque, em um determinado momento, ele está para ser morto às mãos daquela turba. E a Bíblia diz que Deus o tomou para que ele não visse a morte. Corroborando isso lá com Hebreus capítulo 13, versículo 5, aliás, capítulo 11, versículo 5 e depois o 13, a Bíblia cita Enoque e diz assim: todos esses morreram em fé, inclusive Enoque, né? Ou seja, o que nós temos de relato de Enoque, até 365 anos no Gênesis, é simplesmente até o momento em que Deus resolve também tirar Enoque daquela geração. Paulo corrobora isso em Hebreus, capítulo 11, versículo 5 e também o versículo 13. Então essa é a tese que eu consigo enxergar, eliminando qualquer contradição bíblica. Muito bem, vai ser um debate bem legal. Temos duas posições bem diferentes a respeito do assunto. Mas eu quero saber a sua opinião também. Está lá a pergunta para você responder, está no vejamsó.com.br. Vamos lá? Elias e Enoque estão no mesmo céu de onde veio Jesus? Aí as respostas são bem simples, né? Sim, estão. Ou então, não estão. Ou não sei. Votou na enquete, você se qualifica para os sorteios. Eu já mostrei aqui o primeiro. Nós vamos fazer o sorteio de duas obras. A primeira, justamente do livro do pastor Jonatas, O Código Secreto de Enoque, né? E a segunda obra é um exemplar da revista Defesa Cristã, 500 anos da Reforma Protestante, pastor. O senhor é um dos diretores da revista? É isso? Sou redator. O senhor é o redator. O ancião Edson Reis é um dos responsáveis pela defesa cristã, e aqui tem um artigo muito interessante falando dos principais reformadores, né? Por isso que o senhor está com essa camiseta? Essa daqui foi de um evento que nós estivemos na Fé Reformada em Goiânia, com o reverendo Augusto Nicodemos e outros reformadores lá também. Foi uma bênção. Exatamente. Outros reformados. Chamar o Nicodemos de reformador, ele vai bater no senhor. E eu vou ajudar. Muito bom. Anota o telefone da Academia Teológica da Graça de Deus, a grade, para você ligar amanhã e se informar. Aliás, amanhã é dia que eu estou lá dando aula. Puxa vida, dá uma ligadinha no horário comercial lá, se informa. Em 2018 nós vamos ter cursos novos, 15 novidades para você, além dos cursos que já existem. Tem curso de canto, tem curso para quem quer aprender instrumento. Então, para quem quer aprender a cantar, para quem quer aprender a tocar instrumento, para quem quer aprender a dirigir louvor, são 3 cursos diferentes, não é o mesmo não, né? Tem curso de História da Reforma, bem focado na história, um semestre, um módulo só de História da Reforma. Tem curso tem um monte de curso, Análise Bíblica, Escatologia, eu não lembro todos os cursos aqui, você vai ligar lá e se informar. No horário comercial, 0 operadora 11 3115 0819. Combinado? Vamos para o intervalo e a gente volta já. Perdeu seu programa favorito? Agora você pode escolher a que horas quer assistir os conteúdos da HIT. Acesse o YouTube e se inscreva. Canal HIT TV. A TV que faz a diferença cada vez mais perto de você. Muito bem, é hora de você aparecer aqui no programa Vejam Só. Não me diga que você não fez ainda a sua fotografia. Puxa vida, tá chegando o dia do sorteio. Faça a foto. Nós queremos conhecer você, queremos saber quem você é, como você é, onde você mora. Posta a sua foto aí no facebook.com/programa Vejam Só, informando onde você mora, cidade, estado, e o nome das pessoas que aparecem na foto, inclusive de quem fez a foto, né? Tá bom? Mostrar os presentes. Dia 22 de dezembro nós vamos sortear uma cesta de produtos do Shopping do Povo, Shopping de quem sabe comprar, que inclui a coleção completa de A.W. Tozer, são 9 volumes, mais a Bíblia do Missionário, com 1.880 notas explicativas, mais a última versão
das Escrituras Sagradas da Sociedade Bíblica do Brasil, a Nova Almeida atualizada, e mais brindes para as crianças. Vai ser um presentaço de Natal para você, o presente do Shopping do Povo, o shopping de quem sabe comprar, tá bom? É dia 22. Para concorrer, é só postar a sua foto no Facebook, nos termos que eu mencionei. Vamos ver as fotos de hoje? A primeira vem de Jacareí, lá aqui no interior de São Paulo. Jacareí lá nós temos o Dariel de Moura. Valeu, Dariel. Muito obrigado pela sua audiência, que Deus te abençoe. Em Santa Fé do Sul, lá em São Paulo, aqui no interior de São Paulo, Lúcia Rossi. Quem bateu a foto foi o maridão, o Paulo Sérgio, né? A Lúcia, ósculo santo para você, Lúcia, e também para o Paulo, o marido que bateu a fotografia. Na capital do Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, nós temos a missionária Raí Alves. Valeu, Raí. Obrigado pela sua audiência. Um ósculo santo aí para você que trabalha como missionária na cidade maravilhosa. Bom, a próxima foto vem de Goiânia, lá em Goiás, e é um grupão de pessoas. Vamos lá, o Paulo Ferreira, a esposa Joselita, a filha Sara, o genro Rumenig e a enteada Tuane. Misericórdia. Vamos lá. Paulo Ferreira, Joselita, a esposa do Paulo, é da esquerda para a direita, tá? A filha Sara, o genro Rumenig. Rumenig era o nome de um jogador famoso de alguma seleção que eu não sei qual é. Meu filho com certeza sabe, eu não sei. O Rumenig, me lembro bem que ele jogava a Copa do Mundo. E a enteada Tuane. Estão todos lá em Goiânia e Goiás assistindo ao Vejam Só. Obrigado pela audiência. E agora, aqui em São Mateus, em São Paulo, o Pedro e a Emanuele assistindo ao programa. Nenhum dos dois tem idade para assistir ao programa, né? Mas quem fotografou foi a Ruth Valdagni, que com certeza cuida deles, né? Então tá todo mundo convidado, mora em São Mateus, na zona leste de São Paulo, para vir assistir a gravação ao vivo. Pelo menos não é tão tarde da noite, né? É só entrar em contato conosco pelo Facebook para agendar a vinda de vocês para assistir a gravação, tá bom? Vamos lá. Nós temos aqui o pastor Jonatas Rodrigues, da Igreja Maravilhas de Jesus. Me diz uma coisa, pastor, Enoque foi arrebatado ou ele morreu? Foi arrebatado. A Bíblia é muito clara, eu sinceramente creio na inerrância das Sagradas Escrituras, verbalmente, plenariamente, inerrantemente, a Bíblia é a verdade. Então, lá no capítulo 5 de Gênesis é muito claro, ali não refuta qualquer dúvida, qualquer tipo de questão com relação a isso. Se nós lemos lá no capítulo 5, no versículo 24, nós veremos aqui: Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o tomou para si. Então, como que eu vou refutar um texto bíblico tão claro? Eu entendo até a visão do nosso irmão com relação ao fato de lá no livro de Hebreus, capítulo 11, lá no versículo 23, salvo engano, falar que esses todos morreram. Mas, quando nós vemos o texto, lá no contexto, claramente, lá no mesmo capítulo 11, versículo 5, fala que Deus trasladou Enoque. Então, essa questão está explicitamente clara na palavra de Deus, a questão é de um parêntese que existe ali. Então, quando eu leio uma obra, um livro, um texto, naquele texto eu estou relatando fatos. Aí eu falo, olha, Enoque foi trasladado, certo? Eu falo de diversos personagens, diversos heróis da fé lá naquele texto. E nesse versículo em 3, naturalmente, ele fala todos esses morreram. Óbvio que com exceção de Enoque. Enoque, em nenhum momento a Bíblia fala da sua morte. O próprio Eliseu, que foi sucessor à questão de Elias, é muito clara que Elias ali, quando é arrebatado ao céu, ele termina o seu ministério, porque Eliseu é seu sucessor. Como que pode uma pessoa deixar um sucessor se ele ainda está na ativa?
A questão dessa aparente contradição, nessa a questão da carta de Elias, né, a Jorão, é muito clara. Inclusive tem obras e homens eruditos, renomados, né? Tem uma obra, Manual Popular de Dúvidas e Enigmas da Bíblia, onde nós encontramos essa explicação muito clara, até porque eu já falei que essa questão aí, questão cronológica, reis e crônicas não estão numa ordem jornalística perfeita, descrita, olha, passo a passo, não. Esse autor, ele dá ênfase a certos profetas e certos reis. E nós vemos que o reino do norte e o reino do sul são reinos paralelos. E nós vemos aqui essa solução para essa questão, que diz aqui, ó, Elias foi trasladado num certo dia durante o reinado de Jorão, filho de Acabe, que reinou em Israel cerca de 852 a 841 a.C. Jeorão, que é outro rei, filho de Josafá, reinou em Judá de 848 a 841. Portanto, como Elias somente foi trasladado num certo dia durante o reinado de Jorão de Israel, é perfeitamente razoável que ele tenha enviado aquela carta a Jeorão de Judá, no mesmo período, na mesma faixa etária lá da cronologia. Então, essa questão é uma questão que nós podemos analisar dessa maneira. Com relação à carta, nós todos sabemos que uma carta, a Bíblia não está relatando em crônicas que foi Elias entregar pessoalmente essa carta. É uma carta que foi escrita e ela pode muito bem ter sido deixada até para Eliseu entregar. É como um testamento. Alguém escreve um testamento, eu dou instruções desse testamento, eu falo, olha, quando eu morrer, Elias podia até ter entregue, de repente, por divina revelação, uma carta para ser entregue para o rei. Ou então, ele mesmo, como está esse autor e diversos outros, se for citar que não vamos tomar tempo, vários defendem essa visão de que Elias foi no mesmo período, tá? O rei Jorão e o rei Jeorão reinaram e Elias pode ter entregue essa carta ou mandado alguém entregar. Nós não vemos a presença pessoal, a pessoa de Elias entregando a carta. Nós vemos a carta sendo entregue. Então, eu posso hoje morrer e alguém ter deixado uma carta e alguém entregar essa carta. Não tem fundamento para nós refutarmos esse fato real que a Bíblia nos relata que Elias foi levado ao céu. E aqui eu defendo veementemente, tá? A questão da doutrina da inspiração. Como o nosso amado irmão falou claramente, que ele entende que outras pessoas podem ter escrito conforme a sua visão, porque a concepção judaica não tinha aquela visão do céu. Espera um pouquinho. A questão aqui é a seguinte, ou eu creio que a Bíblia é inspirada por Deus, ou eu não creio. É isso que eu entendo. Respeitosamente. Eu entendo assim, que lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, fala assim, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. E 2 Timóteo 3,16, toda escritura divinamente inspirada por Deus é proveitosa para ensinar, para redarguir. Então, toda a escritura, ela é inspirada por Deus. Então, quem está falando é Deus. E Deus não vai se contradizer. Se Deus falou, Elias foi para o céu, foi para o céu. Se Enoque, Deus o tomou para si, Deus o tomou para si. Se eu estou aqui, eu tomo alguma coisa para mim, essa coisa vai ter que estar junto comigo, ou essa pessoa. É assim que eu entendo. Tá bom. Anselmo? Vamos lá. Bom, então, pastor, em primeiro lugar, eu também defendo a inerrância das Escrituras. Se não defendesse, não estaria aqui. 100%. Entendo que a Bíblia foi completamente inspirada por Deus. Embora o assunto não seja esse, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque na Bíblia não tem só a palavra de Deus, né? Quando nós observamos isso. O diabo fala na Bíblia. Então, foi o Espírito Santo que inspirou a palavra do diabo? Então, esse é um ponto que a gente precisa analisar. Então, a gente tem que ver o contexto quando nós tratamos de inspiração das Escrituras. Inspiração plenária, verbal, conforme nós aprendemos na teologia ortodoxa. Então, creio completamente nisso. Esse é o menor problema. Agora, nós temos que entender que a Bíblia ela foi escrita por homens, esses homens falaram da parte de Deus, conforme eram movidos pelo Espírito Santo. E esses homens, eles usaram as suas experiências, eles usaram a sua vida e eles utilizaram os seus momentos para registrarem a escrita de Deus. De modo que o relato vai sair muito cândido, o relato vai sair puro. Porém, Deus não cria um livro do ponto de vista céu. Deus cria um livro do ponto de vista terra.
Porque um livro do ponto de vista céu, ninguém vai entender. Foi o que Jesus disse. Se eu estou falando de coisa da terra e você não entende, como é que você vai entender de coisa do céu? Então, Deus ele cria o livro ponto de vista terra. Quando a Bíblia diz que o sol parou, nós sabemos que o sol não parou. Então, quando a gente vai reivindicar isso, não, peraí, então a Bíblia está errada? Não, é o ponto de vista do observador. Moisés, por exemplo, quando começa a relatar o Gênesis, Moisés começa a relatar o Gênesis do ponto de vista de alguém que está vendo a construção. Então é muito simples quando a gente começa a acompanhar isso. Então, longe de qualquer problema com as Escrituras, elas de fato são 66 livros escritos pelo homem, para o homem, porém inspirados por Deus. Então é por isso que ficou fácil. Tanto é que quando Deus resolve falar alguma coisa de céu, a gente não entende nada. Você pega Ezequiel, você não entende um monte de coisa, você pega Apocalipse, você não entende um monte de coisa, porque é céu. Agora, o restante dá para a gente compreender. Então, só para pautar isso. Aí, no segundo ponto, veja só, aqui no livro de Hebreus, falando sobre Enoque, a Bíblia fala sobre Enoque ter se trasladado. Aí nós queremos que o Enoque seja trasladado para o céu. Eu não tenho nada contra. Seria bom se o Enoque tivesse ido para o céu. O grande problema é que a gente pega a palavra trasladado e Deus o tomou para si, como se Deus tivesse levado Enoque para o céu, presença de Deus. E Paulo diz que carne e sangue não pode herdar o reino dos céus. E Paulo ainda diz que Cristo é as primícias dos que dormiram. Cristo é o único que entrou no céu a partir de um corpo transformado. Não existiu isso antes. A gente vai pegar isso depois em Efésios, conforme o próprio pastor citou, que Cristo, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro. Então, fica muito tranquilo isso para a gente. Agora, o que mais nos prova que Enoque não foi ao céu é o capítulo 11, versículo 12 e 13 de Hebreus, que ele diz assim, pelo fato de um deles, já sem vitalidade, descenderem juntos, tanto a multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, não alcançaram as promessas, viram-nas de longe e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Qual era a promessa? Se a gente continuar lendo, nós vamos ver que a Bíblia diz que Abraão e todos esses aguardavam uma pátria que era do céu. Então a Bíblia diz que eles morreram e não alcançaram a promessa. Como é que Enoque pode ter alcançado a promessa antes de todos os outros? E aí a gente anda mais um pouquinho em Paulo, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos de 13 a 16, e Paulo vai dizer assim, olha, nós de modo algum precederemos os que dormiram, porque o próprio Senhor descerá dos céus, com a chamada, com a voz do arcanjo, a trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e depois nós vamos todo mundo se encontrar. Quer dizer, a Bíblia, ela não nos dá em momento nenhum, nenhum tipo de arrebatamento à parte ou ressurreição à parte para um mundo espiritual. O único que realmente aconteceu isso foi Jesus Cristo. Fora ele, o restante não. O grande problema é analisarmos as escrituras do texto hebraico conforme o texto hebraico foi escrito, que é a história judaica. Então, pastor, vamos entender, quando o senhor fala assim, na visão hebraica, céu não é o que nós entendemos. Explica melhor isso, por favor. Como é que o hebreu, dos tempos de Gênesis, dos tempos de Enoque, entendia a realidade? A realidade para eles era muito simples, era nascimento, vida e morte, e futura ressurreição. Isso fica muito claro para eles, tanto é que quando a gente lê o Antigo Testamento, nós vamos ter uma impressão, e é por isso que alguns grupos sectários que não progrediram no Novo Testamento, acreditam que quando você morreu, simplesmente acabou tudo. Porque as escrituras hebraicas nos dão realmente essa visão. Quando você pega, por exemplo, Eclesiastes capítulo 9, versículos 5 e 10, tudo que a tua mão achar para fazer, faça, porque no Teol, para onde você vai, não tem trabalho, não tem sabedoria, não tem mais nada. Aí, a visão do judeu era exatamente essa. Ele nascia, crescia, ele servia a Yahvé e ele morria. Quando você pega os Salmos está recheado disso. Você vai pegar o Salmo 88 com Emã falando assim, puxa vida, mas se eu morrer, um morto não vai te louvar, o que adianta? Então, eu morrer, para quê? O que o senhor vai ganhar com isso, se eu morrer? Então, a esperança de todo mundo que estava no Antigo Testamento era de que ele morreria e aguardaria uma ressurreição. Isso é muito claro na Bíblia. Se a gente não tivesse Novo Testamento, jamais nós conseguiríamos construir essa teologia que nós temos hoje, que é a teologia cristã. Mas como a Bíblia ela é uma revelação progressiva, o Novo Testamento, interpretando o Antigo, nos mostra que esses fiéis, qual era a esperança deles então, embora eles próprios não identificassem? Era a pátria celestial, conforme diz Paulo em Hebreus. Tá.
Então, o céu para eles era uma realidade que não existia? O céu para eles era a morada de Deus, apenas. Então, mas era um lugar Como material esperança, ou não. espiritual? Espiritual. Como esperança, não. Como esperança de ir para o céu morar com Deus, não existe nenhum judeu com ela. Então, o que aconteceu com Enoque? Explique melhor. Enoque, ele simplesmente foi tirado de um lugar e colocado por Deus em outro lugar para que ele não sofresse às mãos daquele povo. Aqui na Terra? Aqui na Terra. Exatamente da mesma maneira como aconteceu com Elias, como aconteceu com Felipe. Ele simplesmente foi trasladado. Ou seja, ele foi retirado de um lugar e colocado em outro. É por isso que a Bíblia diz, o escritor não se preocupa em dar detalhes para a gente sobre o que aconteceu posteriormente. Em 365 anos da morte dele, a Bíblia diz, Deus o tomou. Ponto. Aí vem Paulo, na revelação progressiva em Hebreus, e diz assim, Deus trasladou Enoque. E depois Paulo diz assim, e todos eles morreram em fé. Então, fica muito claro o texto que ele morreu. Muito claro não fica, não. De clareza, não fica. Para o senhor ficou? Não, de forma nenhuma. Eu entendo e respeito, eu até conheço essa posição, a gente sabe que tem pessoas que têm esse entendimento. É porque, naturalmente, não estou falando do caso do pastor, mas hoje nós temos assim uma linha teológica modernista, não estou dizendo que é o caso do pastor, tá? Que nós procuramos explicar as coisas espirituais de forma natural. A gente quer dar uma satisfação para o ouvinte, olha, mas como que pode um homem ter subido ao céu? Quer dizer, isso é coisa divina, coisa de Deus. E o apóstolo Paulo ele fala claramente aqui em 1 Coríntios 2,13, as quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com a que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Então, eu tenho uma pergunta para o senhor sobre isso. Se as coisas espirituais se comparam com as espirituais, e se o céu é um lugar espiritual e carne e sangue não podem herdar esse lugar, o que aconteceu com o corpo físico de Enoque e de Elias? Provavelmente foram transformados, naturalmente. Se fosse assim, Jesus ele estava aqui na Terra, aí a gente vai ter que negar que Jesus ele era homem também. Porque como que Jesus então foi levado ao céu? Ele era aqui na Terra, carne e sangue também, mas foi transformado. Então, essa é uma questão de soberania divina. Eu sempre falo, Deuteronômio 29. Jesus fala, a palavra de Deus fala claramente, né? Claramente que aquelas coisas que são reveladas pertencem a nós, mas as encobertas pertencem a Deus. Então é questão de Deus quis dessa maneira e Deus fez. Como que nós vamos limitar a Deus? Então Deus tomou Enoque para si, é o que diz a Bíblia. Então eu tenho que me limitar ao que está nas Escrituras. Eu não posso agora dar uma explicação. O nosso irmão ancião está dando uma explicação assim, pode ser histórica, ou a concepção humana de que Deus tirou Enoque de um lugar porque ele estava sendo perseguido, então ele tinha, mas isso não tem no relato bíblico, isso não existe. Isso aí é uma questão, estão querendo preencher um lapso da palavra. Realmente, o caso de Enoque é muito assim, relâmpago, né? Aquele relato é relâmpago. Enoque viveu 365 anos, e Deus para si o tomou. Não tem em nenhum lugar Enoque morreu, não existe. Não tem esse relato, não tem em nenhum lugar. Nem no livro apócrifo dele? Não sei, não vi isso lá. Eu li alguma parte, né, mas só por curiosidade, mas não vi relato também da morte dele. E também o caso de Elias, não tem relato da morte dele. Eliseu tem. Eliseu morreu, inclusive, depois de morto, estava na sepultura, jogaram um soldado lá numa guerra, e esse soldado ressuscitou depois de morto. Então, a questão é essa. Eu me limito ao que está nas Escrituras, e a palavra de Deus é muito clara. A questão de subir ao céu, inclusive, é importante analisar essa questão, que aqui quando fala subir ao céu, está muito claro aqui que no grego anabaino, que significa elevar-se por suas próprias forças. Ou seja, o único que teve essa condição de ir ao céu por sua própria força foi Jesus. Os outros não, eles foram levados por Deus, como o apóstolo Paulo mesmo falou, ele não sabe se foi em corpo ou em espírito, mas ele foi ao terceiro céu. Então, aí é a questão. Bom, no próximo bloco, a gente vai retomar a fala do Senhor Jesus, lá para Nicodemos, e eu queria entender uma coisa dos dois convidados aqui. Quando Jesus fala com Nicodemos sobre nascer de novo, ele está falando de coisas terrestres? Nascer de novo não é coisa espiritual?
A gente já volta. Perdeu seu programa favorito? Agora você pode escolher a que horas quer assistir os conteúdos da HIT. Acesse o YouTube e se inscreva. Canal HIT TV. A TV que faz a diferença cada vez mais perto de você. Estamos de volta com o programa Vejam Só. E agora eu vou fazer uma indiscrição. Os dois convidados vieram com torcida, né? Um veio com uma torcida maior do que a outra. Vamos apresentar o povo, né? Vamos lá. Como é que é o nome da esposa do senhor, pastor João? Dona Gisele. Dona Gisele, tudo bem, dona Gisele? Muito obrigado por ter vindo. Depois? Felipe. Felipe? É, Felipe. Felipe, né? Felipe. Ah, Felipe. fala sério. Tudo bem, Felipe? Olha. E Jonatas Filho. E o Jonatas Filho. Tá bom. Sejam bem-vindos. Deus abençoe. Estou acompanhando o papai. E nós temos uma companhia com o ancião Edson Reis. Quem é, ancião? Minha esposa, Elaine, e meu companheiro de trabalho, pastor Paulo, diretor da revista Defesa Cristã. Ah, e tem o Frederico. O Frederico está em cima? O Frederico é o quê, o pastor ancião? O Frederico é o meu filho. Não, explica. Explica. Frederico é uma calopsita que cismou de me adotar como pai. Ele só vive comigo. É verdade que o senhor faz programa de rádio com ele? Verdade, tem no YouTube, eu tenho vários vídeos no YouTube. Frederico trabalha comigo o tempo inteiro. E quando ele não aparece, o pessoal cobra, né? Frederico. Quer dizer, o senhor não faz isso, não tem problema. O negócio é levar o Frederico. Não faz diferença. Onde eu ando, o pessoal quer tirar foto com o Frederico. Comigo, não. Tá bom, tudo bem. O nosso querido Zeca foi a Crentolândia. Quero muito saber que respostas deram para ele para essa pergunta que nós inventamos. Vamos lá. Os Enoque subiram aos céus. Sim. Mas como é que isso é possível se lá em João Jesus fala que ninguém subiu? Só aquele que desceu de lá. Sim, é isso. É uma pergunta bem polêmica. Realmente, isso, a Bíblia fala que Enoque subiu ao céu. E quando chega lá no Novo Testamento, Jesus mesmo fala que só um que subiu ao céu, mesmo aquele que subiu é o mesmo que desceu, que foi Jesus Cristo. Mas isso aí já é algo bem escatológico, né? Algo escatológico que fala referido à ascensão de Cristo que foi recebido do céu, representando a igreja futuramente, que vai ser arrebatada. Aí eu tenho aquilo, como se diz, né? Não é o céu dos céus, mas sim um céu, lugar, um paraíso, a qual uma reserva, uma sala de espera que todo mundo está aguardando para chegar até o céu, entrada com Cristo em glória. Bom, assim, pelo que eu entendo, né? Não há só um céu, né? Porque a Bíblia também fala que quando Daniel estava orando, teve uma guerra na região celestial que ficava no alto também. Porque o ser humano imagina que tudo que está acima da nossa cabeça é o céu. Então eu creio que tenha algum outro lugar, como mesmo Jesus fala, o seio de Abraão, pode ser que eles chegaram até ali. Agora o céu em glória, onde Jesus está, não. Uma boa pergunta. Eu não sei te responder. Base bíblica, no Velho Testamento, sim, realmente diz que eles foram levados ao céu, né? Mas daí fica complicado, né? Se Jesus é a palavra verdadeira, né? Aí fica difícil de responder essa pergunta, viu? Essa você me pegou. É mistério de Deus. É mistério de Deus. Isso aí para dizer a verdade, eu não cheguei ainda nesse nível de ter uma resposta exata, mas Deus sabe de todas as coisas, né? E eu creio sim, como a palavra do Senhor também nos ensina ali louvado seja o nome do Senhor, meu Deus, aleluias. A palavra do Senhor nos ensina que viria um para endireitar as veredas para o Senhor, né? E Jesus ali, ele ensina que se quer dar crédito, aquele seria Elias, seria João Batista, que já tinha vindo. Ele falando, né, que depois que João Batista veio, ali o reino do céu começou uma perseguição muito terrível ali, né? Então, os mistérios de Deus a gente não consegue ter explicações sobrenatural de Deus, mas é uma boa pergunta e eu não tenho resposta. E se você tiver, eu gostaria de aprender um pouco com vocês nessa resposta aí. Tá aí, tá bom. É uma pergunta complicada, realmente complicada. Nós temos duas respostas aqui. O pastor Jonatas Rodrigues, da Igreja Maravilhas de Jesus,
diz que tanto Elias quanto Enoque foram levados a um céu que não é o céu dos céus, o céu da presença de Deus. Já o ancião Edson Reis, da Igreja Elim Hortolândia, resumindo, né, tem defendido a ideia de que eles foram arrebatados para outro lugar da terra e depois morreram normalmente. Tá bom. Pastor Jonatas, vamos lá. Quando o Apocalipse fala, e houve batalha no céu, Miguel e seus anjos pelejaram e tal, de que céu o texto está falando? Se não me engano é Apocalipse 11, não tenho certeza. É 11? 12. Apocalipse 12. Está falando das regiões celestiais. Satanás, ele não está no céu de Deus. Tá? Não? Não, no céu de Deus não. Ele pode até ter acesso lá, mas ele não permanece lá. Ele foi expulso. Não, então, mas até essa batalha ele estava lá. Não, até essa batalha, ali, naquele momento do Apocalipse, ele é expulso do céu, das regiões celestiais. A Bíblia fala que o espírito, né, do engano está nas regiões celestiais. Então, eles ficam ali impedindo, muitas vezes, as orações dos santos, é o que a palavra de Deus ensina. Nós vemos que Daniel, quando orou, ele teve um impedimento espiritual. Nós vemos que Satanás, ele acusa os santos de dia e de noite, mas vai chegar uma hora que ele será expulso totalmente, ele não terá acesso, ele virá à terra, definitivamente, é onde o anticristo vai, com certeza, reinar, a segunda fase, né, da 70ª semana, eu entendo dessa maneira, né? E ele vai, com toda a força, poder governar as nações por um determinado período. Então, ali, ele é expulso, mas não o céu, por isso que eu entendo que o céu da presença de Deus é o mais alto céu, onde está o trono de Deus. Até o próprio Apocalipse, no 5º selo, aqui no capítulo 6, a palavra de Deus é muito clara aqui, no versículo 9 do capítulo 6. Havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Então, ou seja, aquelas almas estavam debaixo do altar, então elas estavam no céu. Então, de certa forma, nós entendemos que tem sim o acesso ao céu. Agora, o céu que Cristo está falando é muito claro. Jesus está falando claramente. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu. Primeiro, a tradição judaica, os irmãos devem saber disso, eles entendiam que Moisés havia recebido os mandamentos diretamente de Deus no céu. Ele foi até lá. Então, Jesus, de certa forma, está refutando esse fato. Que não, o único que subiu do céu e trouxe alguma mensagem de lá sou eu, é Jesus. Elias e Enoque, por mais que nós creiamos que eles subiram ao céu, eles não trouxeram nenhuma mensagem até o momento do céu. Não tem nenhum relato bíblico de que eles voltaram de lá. Pelo contrário, eles permanecem lá. É o que a palavra de Deus está bem clara demonstrando. Bom, ancião Edson Reis. Primeira pergunta, o senhor compartilha esse entendimento da batalha no céu lá de Apocalipse 12? Não. O texto é muito claro, houve batalha... Para vocês a Bíblia é muito clara, para mim ela é muito obscura. Houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalhavam, e o Satanás e os seus anjos também batalhavam. A Bíblia deixa muito claro aí esse céu é a presença de Deus, não tem outra explicação. Porque o Paulo, quando escreve Efésios, Paulo diz que nós estamos hoje diante do príncipe da autoridade do ar. Quer dizer, então, vamos dizer aí, né? Acima de nós já existe essa autoridade do ar. Agora a Bíblia diz lá no Apocalipse que foi lançado para a terra. Ou seja, ele foi tirado de um domínio celestial. Alguns vão dizer, não, mas aí nós podemos usar o texto que a Bíblia diz que aquele que é mau não reside contigo. Mas a Bíblia não está dizendo que residia. Porque quando nós lemos o livro de Jó, nós percebemos que Satanás ele tinha livre acesso ao céu. A Bíblia diz, veio o dia que os filhos do verdadeiro Deus estavam perante ele, e Satanás chegou no meio deles. Ou seja, o Apocalipse 12, eu entendo que em um determinado momento da história, Deus dá um corte nesse negócio e o diabo não tem mais acesso ao céu. Isso já aconteceu ou vai Céu, acontecer? morada de Deus. Nós temos uma dificuldade muito grande para interpretar o Apocalipse, sempre, né? Dependendo aí o tipo de interpretação que a gente tenha. Mas, aparentemente, dentro da visão escatológica, isto já aconteceu. Isso já aconteceu e é por isso que Satanás, hoje, ele é tão ativo na Terra. E a gente percebe isso também, muito embora alguns vão me refutar com Apocalipse capítulo 1, dizendo que isso são as visões que haverão de acontecer no tempo do fim,
Mas aí eu vou usar Pedro e vou dizer que o tempo do fim começou com Pentecostes, né, quando Pedro diz isso. Então fica plenamente plausível aquela fala a fala de Pedro. Ou seja, que Satanás, a partir daquele momento, ele veio de fato para a terra. E é por isso que nós percebemos uma presença tão marcante de Satanás no Novo Testamento. E tão pouco no Antigo. O Antigo Testamento fala 4 vezes só de Satanás. E ainda uma delas eu tenho dúvida se é a pessoa de Satanás, que é quando Davi faz o censo. Para mim ali era um ser humano, né? Então, quando Jesus Cristo vem, Jesus corrobora isso também, né? Eu vi Satanás caindo do céu, tal como um raio. Então, entendo que a partir daquele momento foi exatamente quando aconteceu isso. Tá bom. Vamos lá. E nascer de novo? É coisa terrestre? Voltando à fala de Jesus com Nicodemos, né? Ele fala assim, bom, estou te falando de coisas terrenas e você não entende. Jesus estava, sei lá, tirando uma com Nicodemos, algo parecido ou não? Não, Jesus está falando de coisas espirituais. Jesus está falando sobre o novo nascimento, nascer da água e do Espírito. Então, nascer da água ali é uma linguagem simbólica que Cristo usa, que a água simboliza a palavra, simboliza o Espírito Santo. Ou seja, quando a pessoa crê em Cristo, ela é regenerada. Então, ela é novamente uma nova pessoa. A Bíblia fala claramente que quando nós recebemos a Cristo, nós somos uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, Jesus está falando claramente de coisas espirituais. Justamente por isso que Mas ele nós temos... Ele fala para Nicodemos, estou falando de coisas terrenas e você não entende? É porque Jesus está comparando, né, o novo nascimento, naturalmente, quando Nicodemos ouviu Jesus falando, ele entendeu assim, como pode ser que um homem venha nascer de novo, voltar para o ventre materno, porque Nicodemos tem aquela visão material, natural. Então ele queria uma explicação para o entendimento dele, para ele compreender. Como que eu vou compreender isso? E Jesus falou, eu estou falando de coisas espirituais, de coisas celestiais. Então, o novo nascimento é aquilo que acontece quando eu recebo a Cristo. Então, eu sou regenerado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo me regenera, a palavra de Deus me transforma. Então, eu nasço novamente, eu sou uma nova criatura. Então, muitas pessoas até questionam, mas aí não é o batismo, pastor, que é o novo nascimento? Não, o batismo é uma simbologia, é um ritual. Então, não significa que a pessoa que não batizou se morreu antes, igual o ladrão da cruz. Ele não foi batizado, mas ele havia, quando ele creu em Cristo, automaticamente ele nasceu de novo. Da água e do Espírito. Da água e do Espírito, porque ele creu na palavra. Cristo é o próprio verbo. Por isso que eu falo que João, ele está defendendo, aqui o Espírito Santo defende a divindade de Cristo, porque o próprio inaugurado o livro de João, claramente no capítulo 1, versículo 1, que o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Então, nós vemos que ali o Logos, Cristo, ele é a resposta para todas as coisas. É o anseio da humanidade, até daquele período, o mundo grego, o mundo judaico, eles ansiavam por respostas. Então, Cristo estava dizendo, eu sou a resposta para todas as coisas. Eu estive lá, eu sou desde o princípio. Na Bíblia fala, nada do que foi feito se fez senão por Ele. Certo. Então, é isso que Jesus está dizendo. Eu estive lá, eu tenho todas as respostas. Ele falou com autoridade para que Nicodemos compreendesse quem estava falando com ele. Ancião, quando Jesus fala com Nicodemos sobre nascer de novo, nascer da água do Espírito, ele está falando de coisas terrenas ou espirituais? E o senhor tem o mesmo entendimento sobre água e Espírito? Jesus ele começa falando de coisas terrenas com Nicodemos, né? Quando ele diz assim, olha, ele diz assim, em verdade eu vos digo que aquele que não nascer de água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Então Jesus mostra para ele, olha, Nicodemos, você é um camarada que nasceu da carne. Quando Jesus fala água e Espírito, nós temos aí algumas vertentes. Entre elas, uma das visões judaicas de que se entendia que o nascer de água referia-se à criança, né, na bolsa materna, tal, quando a bolsa estoura e assim por diante. Essa é uma das. E nós temos outras visões. Então, alguns estudiosos entendem que Nicodemos entendeu quando Jesus falou assim, Nicodemos, você precisa nascer de novo. Tanto é que ele faz referência, quer dizer, tipo assim, a bolsa já estourou e eu vou ter que voltar para o ventre da minha mãe sendo velho? E Jesus diz, não, Nicodemos, você precisa agora nascer do Espírito. Então, Jesus, ele começa fazendo uma aplicação, ilustrando
né, coisas materiais para Nicodemos. Nicodemos não entende nada do que Jesus está falando. E aí ele diz assim, bom, mas como é que pode ser isso então? Porque Jesus fala, o vento sopra para onde quer e tudo acontece e você não sabe nada que está acontecendo. E ele diz assim, então como é que funciona isso? Aí é que Jesus entra agora para essa fala que o senhor citou, né? Olha, se eu falei para você de coisas materiais, que é o nascimento humano, e você não entendeu, o que vai ser se eu te falar de coisas espirituais? É por isso que ele entra com essa fala. Ninguém subiu no céu, Nicodemos. Tipo assim, isso aqui que você entende, eu posso até falar com você. E mesmo assim você não está compreendendo. Agora, quando eu falo sobre céu, ninguém subiu no céu, nem Elias, nem Enoque, nem ninguém. Apenas aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Ou seja, e se você... Aí nós vamos pegar toda a ideia de Jesus, que ele vai desenvolver o discurso, que você tem que ter fé no Filho do Homem, que Moisés ergueu a serpente no deserto, né, que é necessário você crer, porque Deus amou o mundo de tal maneira, tá? E nós vamos ver o discurso de salvação de Jesus, né? Então, eu entendo que esse discurso de salvação de Jesus, ele é muito completo dentro dessa visão para Nicodemos, e que também vai servir para nós, mas indicando coisas celestiais, sim, indicando na sua fala, na sua plenitude, que ninguém foi ao céu, e conforme eu disse, corroborado por Paulo, carne e sangue não pode herdar o reino dos céus. E não tem histórico, nem neotestamentário, nem veterotestamentário, de qualquer transformação de corpo para céu. Não existe. Se nós tivéssemos, o Novo Testamento falaria isso, com certeza. E Paulo ainda corrobora isso lá no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 39, quando ele diz assim, que a parte de nós, eles não poderiam ser aperfeiçoados. Então, esse aperfeiçoamento, ele vai se dar em conjunto. Essa é a ideia. Bom, tá aí. Vamos lá. O que eu tinha marcado? Sim. Pastor Jonatas, é muito comum a gente ouvir dos dispensacionalistas, ou de alguns pelo menos, né, de que Enoque e Elias foram tirados vivos desse mundo e não provaram a morte, porque Deus tem o papel para eles das duas testemunhas na grande tribulação. O Apocalipse fala de duas testemunhas, né, que serão mortas e ressuscitadas diante do mundo todo e tal. 3 dias depois elas são ressuscitadas. O senhor entende que Enoque e Elias preenchem esse requisito? Possivelmente. Eu entendo que não há impedimentos devido à soberania de Deus. Se Deus quer assim, assim será. Mas eu sempre, quando me questionam sobre esse assunto, eu sempre faço ressalvas de que a palavra de Deus não é explícita. Não existe, eu posso dizer assim, que hoje são, digamos assim, pistas de que possa ser as duas testemunhas, Enoque e Elias. Porque lá em Hebreus 9:27 está escrito, o homem está determinado a morrer uma só vez, né? E depois disso, o juízo. Então, eu entendo que possa ser, sim, Enoque e Elias que virão com essa missão no final dos tempos de pregar o evangelho nos últimos dias. Como testemunhas. Testemunhas do quê? Do que eles viram lá no céu, provavelmente, porque serão testemunhas. Isso como último recurso de Deus para que a humanidade venha se arrepender. Mas não é, o senhor mesmo disse que não é o céu dos céus. Não. Eles têm, com certeza terão uma instrução, né? Serão pessoalmente instruídos para alguma missão específica, que é um mistério, são coisas encobertas. Então, com certeza, virão com uma instrução especial, para uma mensagem especial nos derradeiros dias. Quando eu entendo que Enoque e Elias estão na presença de Deus, não é questão porque eu acredito, é que eu me limito ao que as Escrituras estão dizendo. Então, tem a interpretação, que é ampla. Então, eu penso assim, a Escritura ela é inerrante. Agora, se eu abrir margem para diversas interpretações, nós veremos que lá, quando Jesus fala em João 14, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou teria dito, vou preparar lugar. Então, nós vemos aí a possibilidade, a promessa do arrebatamento da igreja. Então, a igreja, quando for arrebatada, seremos transformados, o apóstolo Paulo fala, num abrir e fechar de olhos. Então, isso é fato, é o que a Bíblia ensina. Agora, um mistério, como será transformado, aí sem problema. É coisa de Deus, não tem esse detalhe bíblico. Para o senhor, irmão Edson, as duas testemunhas podem ser Enoque e Elias? Não, não existe essa possibilidade, porque Enoque e Elias estão mortos, né? Serão ressuscitados,
E se alguém poderia se encaixar dentro das duas testemunhas, melhor seria Moisés, porque o ministério é muito mais parecido com o de Moisés do que o de Enoque. Então, entre buscar alguém para preencher esse espaço, nós preencheríamos com Moisés e Elias. Tá. E é por isso, eu inclusive conheci um pastor de uma linhagem muito séria, que ele defende tanto essa visão de que Moisés e Elias são as duas testemunhas, que ele chegou a escrever um livro dizendo que Moisés ele ainda está dentro de uma caverna, aguardando, sem brincadeira, Moisés ainda está aguardando ainda para chegar esse momento. Então, o que eu digo, às vezes a gente tem essa visão, a gente gosta dos personagens bíblicos, a gente quer dar para eles um cargo que Deus não deu. Eu entendo isso, isso é normal. Eu, por exemplo, se eu pudesse colocar Paulo lá no céu, eu colocava, eu gosto demais de Paulo. Assim como tem muitos irmãos que gostam. Paulo não está no céu? Não, digo na questão aqui não, de explica isso, não, Paulo está no céu. Digo na questão de beatificar, né? São entendeu? Paulo. São Paulo. Agora, quando nós olhamos aqui, as duas testemunhas, Enoque e Elias não se enquadram. Elias tem aqui o enquadramento, mas Enoque não tem nada a ver com isso. É que a gente fica com esse coração querendo levar eles para... Querendo que eles morram. Querendo que eles... A gente quer que eles morram. Se eles não morreram, eles têm que morrer. Mas, ancião, se for analisar dessa maneira... Eles morreram. Se for analisar dessa maneira, e o senhor está falando, então o senhor está indo além, porque eu vou entender dessa maneira. A Bíblia é clara, Moisés morreu. Deuteronômio é claro nisso, Moisés morreu. E em Josué, capítulo 1, Deus fala... Mas eu não disse que não morreu, eu disse que um pastor escreveu um livro com tanto amor por Moisés que ele quer que Moisés esteja vivo. E para mim, Moisés está tão morto quanto Elias e Enoque. Está todo mundo morto, aguardando a ressurreição. Isso é o que Paulo nos diz lá no livro de Hebreus. Então não existe a menor possibilidade. O livro do Apocalipse é escatológico. Você vê que ele começa falando aqui que vai medir o átrio, vai medir o santuário, o templo de Deus e os que nele adoram. Nós percebemos aqui já uma alusão muito clara à igreja, né? Agora, quem são essas duas testemunhas? Aí sim, aí eu vou entrar para a palavra que o senhor gosta de usar, que é a soberania de Deus. Aí é Deus quem vai saber quem são elas, né? Nós vamos ter alguma referência lá em Zacarias, que são as duas oliveiras, os dois catiçais, mas identificar mesmo não. Agora, do meu ponto de vista, se eu estivesse diante de um tribunal, o cara fala assim, ó, você morre ou confirma Enoque e Elias, eu falava, eu morro porque eu não posso confirmar. Tá bom. Muito bem. Nós estamos chegando ao final do nosso tempo e do programa. Então, quero agradecer mais uma vez a presença do pastor Jonatas Rodrigues, da Igreja Maravilhas de Jesus, e também a presença do ancião Edson Reis, da Igreja Elim, em Hortolândia. O contato deles está publicado no site vejamsó.com.br, na aba Convidados, tá bom? Vamos ver quem ganhou os dois presentes de hoje. Foi o Alisson Silva Souza, de Rio Branco, no Acre. Valeu, Alisson. A gente se vê então no próximo Vejam Só. Até lá.